Bom, você precisa começar a se preocupar mais com o seu estresse, especialmente o estresse crônico, principalmente se você é uma daquelas pessoas que não tem repertório suficiente para lidar com o estresse. E às vezes você até tem, mas a forma com que o estresse age sobre o seu organismo ainda assim pode ser bastante prejudicial. Em 1998, um neuroendocrinologista norte-americano bastante famoso dentro do campo do estudo sobre o estresse, chamado Bruce McQueen, publicou no The New England Journal of Medicine, que é até hoje o melhor periódico médico que a gente tem disponível, um artigo com uma figura muito famosa dentro da medicina, que é essa figura aqui. Coloca aí, Matheus. Essa figura basicamente mostra 5 quadrados aí, né? Com essas linhas azuis, e basicamente nessa figura ele resume como que o estresse pode ferrar com a nossa vida. Na primeira figura ali vocês estão vendo uma curva normal de resposta ao estresse, então você tem uma atividade que estressa você durante o seu dia a dia e você tem uma resposta fisiológica que começa a subir, que é aquela curvinha em azul, e quando você resolve fisiologicamente falando, digamos assim, esse estresse, a sua resposta fisiológica tende a reduzir. O que seria essa resposta fisiológica? Teria o aumento de cortisol, o aumento de adrenalina, no cérebro o aumento de noradrenalina, de dopamina e de outras substâncias que vão permitir com que o seu corpo tenha uma resposta funcional para lidar com esse estresse. Se for um estresse muito agudo, violento, a resposta mais característica é a famosa resposta de luta ou fuga. Um cachorro correndo raivoso para cima de você enquanto você está com um familiar seu, um bebê no seu colo, você ou vai partir para cima daquele cachorro, né, ou vai fugir dele. No caso com o bebê, provavelmente você vai fugir, mas se você estiver sozinho, você vai partir para cima do cachorro. Então você vai ter uma resposta de luta ou fuga. A questão é que no nível abaixo, esse estresse que não emite essa resposta de luta ou fuga, mas movimenta fisiologicamente o nosso organismo, esse estresse, ele, quando perpetuado no tempo, é bastante prejudicial, porque essa nossa capacidade de se recuperar fisiologicamente, ela acaba sendo inibida. E a isso ele deu o nome de sobrecarga, na verdade, alostática, isto é, a gente tem a nossa homeostase, que é a manutenção relativamente constante dos parâmetros vitais. Então, a homeostase não é equilíbrio para a medicina, porque o seu corpo não está em equilíbrio com o meio. Você tem uma pressão diferente dentro de você do que a pressão atmosférica. Tanto é que se eu furar você, o sangue vai sair para tentar aí sim buscar o equilíbrio. Dentro dos seus neurônios existe um desequilíbrio de sódio e potássio em relação a fora dos seus neurônios, então o corpo todo está em desequilíbrio, mas existe uma manutenção relativamente constante desse desequilíbrio, digamos assim. Isso é o que a gente chama de homeostase. Quando a gente enfrenta uma situação estressora, como uma entrevista de emprego, uma briga no relacionamento ou um cachorro raivoso correndo atrás de nós, ocorre uma movimentação desses parâmetros relativamente constante e o corpo ele começa a agir para se adaptar a isso, e é isso que o Bruce McQueen chamou de alostase. A questão é que quando você se submete repetidamente a estresse, você acaba tendo uma sobrecarga alostática, e essa sobrecarga alostática está representada nesses... Bota de novo a figura na tela aí, Matheus. Está representada nesses 4 quadradinhos ali abaixo. Então você tem aquele primeiro quadradinho que diz Repeated Hits. Basicamente ali, isso deve ser comum com muitos de vocês, inclusive, tá? Você percebe que existe uma resposta normal a esses picos de estresse, né? Então você tem a sua resposta fisiológica, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é uma resposta fisiológica normal ao estresse, então você se estressa todos os dias e você tem liberação de cortisol, adrenalina, toda aquela resposta endocrinológica orquestrada, como diz o Hans Selye, em 1936, um dos grandes precursores dessa área. Só que o fato de ter muitas vezes, então você lida bem com o problema no trabalho, só que aí você tem um problema em casa, mas daí você também lida bem com o problema em casa, só que aí você tem seu filho adoece, aí você lida bem com o problema, mas daí você está com um problema financeiro, aí você lida bem com o problema financeiro, mas aí um familiar seu desenvolveu câncer, aí você lida até bem com isso, mas aí você descobre que o teu carro, bateram no teu carro, então a todo momento tendo picos e picos e picos, esses picos, esses hits repetidos, né? Pode fazer com que você, mesmo tendo, olha que interessante, ó, presta atenção aqui, mesmo tendo capacidade e repertório de lidar com esses picos repetidos de respostas fisiológicas ao estresse,
você ainda assim pode sofrer dessa sobrecarga alostática porque o seu corpo não é feito de ferro e você vai acabar ficando doente em algum momento. Então esse é um dos tipos de sobrecarga alostática. O segundo está ali mostrado como lack of adaptation, que é basicamente diferente do primeiro sujeito, que apesar de ter esses picos de respostas de estresse que ele consegue lidar, esse aqui ele não consegue lidar e vocês conseguem perceber isso naquelas curvinhas vermelhas descendo, né? Então o sujeito ele continua tendo esses picos de estresse, só que a capacidade de adaptação do corpo dele não acompanha. Por que não acompanha, Eslen? Sei lá, pela história de vida do sujeito, ele não conseguiu se expor lentamente para se adaptar a essa carga de estresse, porque a gente consegue aprender a lidar com estresse conforme a gente vai vivendo. O problema é quando o volume de estresse é muito grande em pouco tempo, a gente pode ter, digamos que seria o equivalente a você fazer muita musculação, muita corrida e não dá tempo de descansar, não dá tempo de descanso para o seu corpo. Você vai acabar lesionando. Esse lesionar, digamos assim, nessa instância seria um adoecimento psicológico, por exemplo, né? Inclusive, se você não sabe, ó, presta atenção aqui, a carga de estresse crônico, né, quando se perpetua durante a sua vida, por isso que é estresse com pleonasmo, né, estresse crônico ele é, por definição, por excelência, ele tem que se perpetuar, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão, se não o principal. É bastante comum você ver pessoas estressadas cronicamente começarem a deprimir, e quando você estuda isso em animais laboratório, um dos modelos de indução de depressão em animais laboratório é o modelo de estresse crônico, seja via comportamental, você estressa o animal com comportamento, dá banho gelado, troca o ciclo claro e escuro dele, então seria o equivalente à pessoa que dorme de dia e fica acordada à noite. Você inclina a caixa, deixa ele dormir em um lugar ruim ou causa insônia no animal, ele acaba com o tempo desenvolvendo comportamentos semelhantes à depressão. Então nesse segundo caso aqui o sujeito não conseguiu, né, lidar com essa carga de estresse. O terceiro item ali embaixo chama de resposta prolongada, então o cara ele basicamente não tem recuperação, então ele desenvolve um pico, diferente do primeiro, olha que interessante, ele desenvolve um pico de estresse, mas a resposta fisiológica continua aumentada, ela não reduz, o sujeito não consegue lidar tanto com essa carga de estresse e fica sempre estressado, e isso vai gerar uma sobrecarga alostática. E o último ali é uma resposta inadequada. Então a pessoa ela é submetida à carga de estresse, mas o corpo dela não responde adequadamente, gerando essa alostase que é para, digamos assim, lidar com aquela carga de estresse. Basicamente, pessoal, o que isso quer dizer? Que você tem que tomar muito cuidado para não se expor a essa sobrecarga alostática e cada um de vocês vai responder à sua maneira de acordo com a sua genética, de acordo com o seu histórico de vida, de acordo com as suas contingências passadas e conforme você foi aprendendo a desenvolver esse repertório. Mais importante aqui é você, com esse conhecimento em mãos, tentar pelo menos fazer um meta-pensamento, uma meta-análise, se você meio que sair de você e tentar verificar como que está a sua vida no quesito estresse. Será que você não está se submetendo demais a esses problemas, a situações estressogênicas? É claro que em algumas circunstâncias a gente não tem muita escolha, tem que trabalhar, tem que estudar, pegar metrô, etc. Vive com familiares tóxicos ou qualquer outra coisa, mas aí seria talvez digamos assim, a gente poderia ter a alternativa de tentar melhorar nossa resposta ao estresse. Vou dar um exemplo. Aquele sujeito que tem uma resposta inadequada ao estresse, pode ser que ele durma muito mal, pode ser que ele coma muito mal, pode ser que ele seja muito sedentário, pode ser que ele use muito álcool. Então você não está criando um ambiente, digamos, fisiológico que pelo menos permita um solo fértil, para nascer naquele solo fértil uma adaptação ou um descanso frente a situações estressoras. Ou você é um sujeito que lida muito bem com esses picos de estresse durante a semana, você não tem essa sobrecarga alostática, você consegue reduzir ali e entrar no recovery, né? Só que no final de semana você enche a cara e vira a noite na balada e usa substância, ou você não descansa, quando seria um período de descanso para justamente permitir que o seu corpo se adapte e crie essa memória muscular, entre aspas, para conseguir lidar melhor com aquela carga no futuro. Porque assim como, e essa metáfora é bem oportuna, na musculação a gente precisa descansar para criar fibra muscular e fortalecer as que tem para lidar de novo com aquela carga. E na verdade você vai aumentando a carga na academia, né, se você for descansando e se alimentando de forma saudável.
com a ideia do estresse é muito parecido. Se você descansar, digamos assim, fisiologicamente o seu corpo, a saber, dormir bem, se alimentar bem, ter períodos de hobbies, e aí acho que o final de semana é o melhor deles para quem trabalha, numa escala 6x1 ou qualquer outra coisa assim, você ter esses momentos de descanso organizados e não virar na internet de noite, ficar só na rede social, ficar bebendo, etc., permite com que na outra semana o seu corpo, assim como o seu músculo na academia, consiga lidar de uma forma melhor com aquela carga de estresse que você não conseguia lidar tão bem alguns meses atrás. Sacaram mais ou menos a ideia? Acho que sim, né? E aí, a maneira que eu posso te ajudar, além de fazer esse vídeo para levantar essa bola para você, é sugerindo que você faça parte do reservatório de dopamina. O QR Code está aqui, o link está aqui na descrição também, no primeiro comentário fixado, que é onde a gente justamente tenta ensinar o que as melhores evidências apontam aí para você ter uma vida um pouco mais previsível, que o nosso cérebro gosta bastante de previsibilidade, pelo menos em alguns cenários, alguns não, por isso que a gente gosta de parque de diversão, ou sei lá, assistir lutas ou qualquer outra coisa assim. Mas na maior parte do tempo a previsibilidade é bem-vinda porque o nosso corpo lida bem com previsibilidade. E a imprevisibilidade tende a gerar estresse. Então é verdade que a incerteza alimentar é um dos principais fatores de risco para tudo que é transtorno mental, porque não saber se vai ter o que comer amanhã gera um estresse gigantesco no longo prazo. Então eu te faço esse convite, custa menos do que, sei lá, um hambúrguer e uma fritas aí por mês, uma pizza por mês com certeza, e você vai ter acesso a, por exemplo, esses 12 minutos que eu tô aqui falando com vocês, tem 4, 5 aulas sobre esse tema lá dentro, tem mais de 170 aulas minhas, e você pode fazer parte, entendendo um pouco mais sobre esse universo, de uma forma bastante econômica, digamos assim. No mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o like aqui, porque é a forma que você reforça o meu comportamento de voltar aqui e fazer esses vídeos para vocês. E se você não sabia desse conteúdo, agora você tem uma noção e talvez isso explique várias coisas aí na sua vida. Valeu!